Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que foi muito importante na Bíblia. Ela é considerada uma heroína. O nome dela é Abigail. Antes de começar a aula, que é a lição 5, o tema da lição é Abigail, a heroína que Deus tornou rainha. Antes de começarmos a aula, vamos fazer uma pequena oração. Eu peço que vocês fechem os seus olhos e se concentrem somente no que eu estou falando, ou então façam a sua própria oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma aula. Que o Senhor venha falar aos nossos corações o que for certo. Que nós possamos estar fazendo sempre o que agrada ao Senhor, assim como Abigail fez. É isso que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho que morreu por nós. Amém. Crianças, o texto se encontra no primeiro livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento, o capítulo 25 e os versículos do 14 ao 35, que dizem assim: Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, Nabal, mas eles os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso senhor, Nabal, e contra toda a sua casa. Ele é homem ruim, e não há quem consiga falar com ele. Crianças, nessa primeira parte, os homens de Nabal, os soldados de Nabal, foram falar com Abigail, a mulher dele, que era uma pessoa muito boa, porque Davi estava no deserto com os seus soldados. E ficar no deserto é muito ruim, porque é ruim de arrumar comida, é ruim de arrumar água, e à noite faz muito frio. E mesmo sem receber nada, Davi e os seus soldados estavam protegendo os soldados de Nabal. Davi achou que, por estar protegendo os seus soldados, quando ele fosse pedir ajuda a Nabal, Nabal ia ajudar sem problema nenhum. Só que Nabal falou que não sabia quem era Davi, então não tinha por que ajudar ele. Os soldados de Nabal, querendo ajudar, só que não podiam fazer isso, foram falar com Abigail, que era a mulher de Nabal e teria como ajudar alguém. Mais adiante, a Bíblia nos conta aqui: Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 vasos de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: Vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não tinha contado nada a Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Davi tinha dito: Com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Até esse momento, crianças, Davi está virado. Davi estava muito irritado porque ele tinha ajudado Nabal, não tinha pego nada dele, e mesmo assim Nabal só fez o mal com ele. Então Davi queria pagar o mal que Nabal tinha feito com o mal. E não devemos fazer isso. Nabal vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Abigail vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Quando Abigail viu Davi,
desceu depressa do jumento e se prostrou na frente de Davi, inclinando seu rosto no chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras. Fale, e o Senhor escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal significa homem maligno. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, Davi, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem contigo. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu senhor, porque ele está travando batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida do meu senhor seja atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, esta será lançada fora, como se atirasse na cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que ele falou ao seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. Então, crianças, até esse momento, Davi estava certo que ia matar todos os soldados de Nabal. Todos os homens que trabalhavam para Nabal, Davi ia matar. E Abigail chegou com todo aquele alimento que eu tinha dito logo antes. Se prostrou a Davi e pediu para que ele não fizesse isso, porque não valia a pena. Não valia a pena ele pagar o mal com o mal, ele derramar sangue de gente inocente por um mal que Nabal fez. E ela disse que se fosse da vontade do Senhor que Nabal fosse ferido, mas não pelas mãos de Davi, para que Davi não fosse culpado sem necessidade, que ele derramasse sangue inocente sem necessidade. Então Davi disse a Abigail, depois de tudo isso que ela falou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que mandou você, Abigail, ao meu encontro. Bendita seja sua prudência, inteligência, e bendita seja você, que hoje me impediu de derramar sangue e me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum homem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail que ela lhe havia trazido e disse: Volte em paz para casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Nesse momento, crianças, eu quero que vocês percebam o que acontece quando nós praticamos o bem. Nabal, ela não pensou duas vezes em tentar amenizar a situação, em tentar deixar tudo calmo. Ela foi até Davi com o alimento que ele precisava, ela deu o que ele precisava e disse: Por favor, não mate os nossos servos, no caso, os servos de Nabal. Mesmo Nabal sendo um homem ruim, os servos dele não tem nada a ver com isso, então não tem por que você matar pessoas inocentes. E Davi percebeu toda essa inteligência dela de querer o bem, querer a paz, que é isso que nós devemos fazer. E disse: Vá em casa em paz, porque eu não irei ferir os soldados do seu marido. Pouco tempo depois, só para terminar o desfecho da história e mostrar como foi que Abigail se tornou uma rainha.
Abigail voltou para junto do seu marido, mesmo ele sendo uma pessoa ruim. Ele fazia um banquete, parecia um rei. O seu coração estava feliz e ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada, até que o dia amanhecesse. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. O Senhor Deus feriu Nabal. Então, criança, nesse momento nós vemos que quem faz o mal só recebe o mal. Nabal tinha tratado mal os homens que estavam protegendo o seu campo, protegendo os homens que trabalhavam para ele. E mesmo assim, ele não deu o alimento que eles precisavam. E Abigail tinha dito que o Senhor venha ferir todos os seus inimigos. Nabal era um inimigo de Davi. Ele se tornou um inimigo de Davi quando ele começou a pagar o bem que Davi fez com o mal. Então o Senhor fez assim como Abigail tinha dito. Ele feriu Nabal e Nabal morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. Ele livrou Davi de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que a desejava tê-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo, que era o lugar onde eles moravam, e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou o rosto em terra e disse: Eis que essa sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento, e ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Criança, nesse momento, ela não tinha aceitado ser mulher de Davi, ser uma rainha. Ela foi como serva. Ela não fez o bem para receber nada em troca, para ser rainha. É tanto que depois de ter feito o bem, ela voltou para o seu marido. Ela fez o bem porque é isso que nós, servos do Senhor, devemos fazer. Em meio a uma situação ruim, a uma briga, a uma desavença, nós devemos ir lá e fazer a paz. Nós devemos ir lá e fazer com que tudo fique calmo, tudo fique bem, assim como é agradável ao coração do Senhor. Davi, reconhecendo isso, que ela só tinha ido para fazer um ato bom, evitar morte, ele a pôs como rainha. Ela foi achando que seria serva e voltou. Quando chegou, ela se tornou rainha, pois Davi era rei. Então, crianças, o que eu quero que vocês lembrem é que nós devemos ser igual a Abigail, que em meio a uma situação ruim, nós vamos lá para trazer a paz. Vamos fazer uma oração para terminar a aula. Fechem os olhos e orem. Senhor meu Deus, obrigado por todos os ensinamentos. Venha nos fazer, em meio a situações ruins, ter um pensamento igual ao de Abigail, que nós venhamos lá para trazer a paz, pois é isso que o Senhor quer, que o mundo tenha paz. Obrigado por todas as coisas, meu Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe vocês, crianças, e hajam sempre como Abigail.